Dia Meteorológico Mundial, nós vamos contar um pouco para vocês como tudo começou. Desde o início, quando a humanidade tentou identificar os primeiros sinais da natureza, até os dias atuais, com a atuação dos supercomputadores. E para esta conversa, eu estou aqui com o João Raquerotti, ele é meteorologista e CEO da Tempo OK. Antes de falarmos da meteorologia moderna, vamos entender como começou tudo. E uma pergunta curiosa é: quem teria sido o primeiro meteorologista, João? Clara, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta curiosa, né? Quando a gente pensa primeiro meteorologista, a gente começa a olhar Bjerknes, época ali 1800, mas numa viagem de táxi, no ano passado, o taxista me fez essa pergunta e aí eu fiquei pensando como responder. Aí eu falei, quem seria? E para saber quem seria, ele falou José do Egito. Nessa hora eu falei, faz sentido. De fato, nas histórias bíblicas, o José de Egito fez uma previsão do tempo. Como é que, no caso, previsão sazonal, como é que seria a safra nas próximas estações. Não deixa de ser uma meteorologia, né? Então eu acho que volta milênios atrás. Com certeza, antes de Cristo até, né? Exatamente. 350 antes de Cristo. Curiosidade, eu acho que meteorologia, a gente pode ver a palavra, é uma palavra grega, né? Então, de meteoro, mas eu acho que remonta muito antes. Desde que o homem se preocupa em fazer planejamento, saber o que vai acontecer na próxima, desde que existe agricultura, por exemplo, meteorologia existe. E na época talvez não se chamassem meteorologistas, porque essa palavra nem existia ainda, mas no fundo eles estavam fazendo uma previsão, que é a nossa ciência. Mas, João, a meteorologia é uma ciência exata, né? Quando que a matemática realmente passou a fazer parte da meteorologia? Bom, a matemática em si, acredito que começou com os gregos. Na época, Aristóteles, inclusive, foi quem deu o nome meteoro, que é a ciência de olhar para o alto. Isso data de 360 a.C. Na época moderna, aí a gente tem mais registros do século 17, 18, 19, ali com os estudos de Hadley e Ferrel, que começaram a fazer a parte matemática das circulações globais. Então hoje a gente tem até a célula de Hadley, que é o que explica os grandes desertos nas latitudes de 30 graus e as chuvas na região do Equador, e a célula de Ferrel, que as questões El Niño, Laninha, sai tudo derivado das grandes propagações dessas teorias que foram ali século 18, 19. A gente está muito acostumado a pensar que a meteorologia é só aquilo que a gente vê, né, no dia a dia, mas tem muita coisa envolvida, né, a nível global, né? A meteorologia é uma matemática a nível global, né? Sim, é uma ciência que o que está acontecendo aqui hoje depende do que está acontecendo do outro lado do mundo ou aconteceu ontem, e as coisas estão interconectadas. E isso já começou a ser observado nessa época, né, com esses cientistas, Hadley, com Ferrel, né? Hadley e Ferrel, remontando então a século XVIII, século XIX, mas eu iria muito antes, desde lá. Então, Aristóteles, os gregos, antes de Cristo, já tinha essa noção de movimentos atmosféricos e tentar explicar por que se forma a nuvem, por que se forma a chuva, da onde veio a água que cai do céu, né? No fundo, é a evaporação, e como é que isso acontece. E a primeira previsão do tempo, João? Quando é que a primeira previsão, assim, dá para dizer que foi uma previsão do tempo? Bom, conceito atual, né, previsão numérica do tempo, aí já data bem mais recente. As equações de dinâmicas de fluidos saíram das teorias de Bjerknes no século XX, e na primeira previsão mesmo que se tem notícia, a gente pode dizer que é de Richardson, de 1922. E que aí ele pegou as equações lá de Bjerknes, fez todas as contas com o que tinha
de informação da condição inicial da atmosfera e calculou como seria a previsão para o dia seguinte. Curiosidade que essa previsão levou semanas para ele calcular na mão mesmo como é que seriam as próximas 6 horas. Ele fez isso ali enquanto estava um período de guerras no mundo, mas ele fez na unha. E o curioso, né, dessa história é que ele, na época, disse que era impossível você ter tanto cálculo, né, envolvendo os calculadores humanos, que eles chamavam na época. Ele precisava de 68 mil calculadores humanos para fazer esse cálculo chegar no tempo certo, né, para a previsão chegar no tempo certo. Isso é muito curioso. Para rodar, em vez de levar semanas para rodar, levar menos de 1 hora, vamos dizer assim, para se calcular as próximas 6 horas ou o próximo dia. Isso foi o princípio. Depois eles fizeram em salas com muita gente, já na época da Segunda Guerra Mundial, e aí depois veio os computadores, ENIAC, supercomputadores. E já que você falou dos computadores, né, como que os computadores fizeram parte, né, e fazem parte até hoje da meteorologia? Bom, acho que tudo começou na década de 50 com o ENIAC, que foi a primeira tentativa de rodar as equações do Bjerknes em máquina e não resolvendo à mão. E ali isso começou a revolucionar essa questão de velocidade, conseguir processar, em vez de levar semanas, levar algumas poucas horas para processar a previsão do tempo. Só que a gente ainda tinha uma questão de dados, né? Não adianta nada você resolver algo rápido se a sua condição inicial está muito fraca. E aí entra essa parte de dados. E aí essa parte de dados é complementada hoje com satélite. A gente tem, né, uma gama muito grande de imagens de satélite e isso ajuda nas condições iniciais. Na história da meteorologia, esse foi o grande pulo. A gente tinha uma questão que... e aí foram os trabalhos de Lorentz, o nosso prêmio Nobel da meteorologia, na parte de física, né? Mas Lorentz trabalhou essa questão de efeito do caos, efeito borboleta. Então, o que ele viu? Ele viu, olha, pequenos erros na condição inicial gera grandes erros nas equações de dinâmica de fluidos. E isso levou à questão, se a gente não está medindo bem a condição inicial, a gente vai ter uma previsão toda errada. Por isso que as previsões não adianta nada você ter muita máquina se você não tem dado de qualidade no início. E aí, na década de 70, veio os dados de satélite, a gente precisa de dados de radiosonda, dados de boias, dados de navios, dados para criar essa condição inicial e ter um erro menor e aí processar uma previsão mais precisa. E hoje nós estamos em 2026, o que mais se fala por aí é de inteligência artificial e na meteorologia não é diferente, né, João? A gente tem também meteorologia utilizando a inteligência artificial na previsão do tempo, né? Sim, existem várias formas, todas seguindo essa história, né? Veio os satélites, década de 70, 80, década de 90 cresceu muito a questão de usar equações físicas para resolver o problema de dinâmica de fluidos, e isso foi o grande boom, anos 90, anos 2000, anos 2010, a gente foi reduzindo escalas, a gente começou com previsões com 150 quilômetros de resolução nos computadores que davam para fazer na década de 90, até 1 quilômetro nos anos 2000, e aí ficou, qual vai ser o próximo passo? Aí veio inteligência artificial, agora nos anos já 2015 para cá, isso cresceu muito, ganhou noticiário forte agora nesses últimos 3 anos e está revolucionando a meteorologia também. A gente tem 2 caminhos, um caminho que é substituir literalmente os modelos dinâmicos, aí são os chamados Foundation Models, que a inteligência artificial pega a condição inicial e a partir de modelos numéricos que ela aprendeu e de condições dados do passado tenta extrapolar o futuro, mas também pós-processamento. Então pega uma previsão meteorológica feita por um modelo dinâmico e melhora essa previsão. Então, só para o pessoal entender, né, tudo isso que o João falou, na linha do tempo é como se a meteorologia lá atrás
fizesse, né, uma previsão para uma área muito grande, né, 150 quilômetros. Então, uma rodada iria trazer uma previsão para uma área de 150 quilômetros. E essa necessidade foi ficando, a necessidade de encurtar essa distância foi ficando cada vez maior. E por isso que a gente foi passando a ter modelos de mais resolução para diminuir essa área de 150 quilômetros até chegar a 1 quilômetro, né, uma área muito pequena. E aí uma necessidade maior, que é o uso de inteligência artificial para aprimorar, né, João, todos os dados. Sim, a inteligência artificial ajuda a resolver essa parte da física que o sistema não enxerga. Lembrando do efeito borboleta, a borboleta está falando aí de alguns centímetros. Existem fenômenos na atmosfera que são de centímetros, milímetros. O processo de uma formação de uma gota de chuva é micrômetros, né? Abaixo de milímetros. E esses processos, eles não são resolvidos por dinâmica de fluidos e equações. Não tem máquina para fazer isso. E em escala de uma forma que aí a inteligência artificial ajuda a resolver de forma estatística, entender como é que isso acontece e aí trazer de uma forma muito rápida para a modelagem de previsão do tempo. Muito rápida, no sentido assim, a gente não leva mais semanas para fazer 6 horas, né, João? A gente consegue em minutos processar uma previsão. Minutos é um pouco forte, ainda leva algumas horas para processar, porque você tem a parte dinâmica e aí depois toda a parte de pós-processamento, mas hoje não se compara uma previsão, a qualidade de uma previsão feita hoje não se compara com a qualidade de uma previsão feita há 5 anos atrás, que seja. A gente não precisa nem voltar décadas atrás. Que também não se comparava a como era ali na década de 70 e 80. E tenho certeza que daqui a 1, 2 anos também nem vai se comparar como é feito hoje. Essa evolução, essa tecnologia está crescendo muito rápido. E aqui na Tempo OK a gente está trabalhando para manter na crista da onda. Exatamente, a gente tem muitas opções, né, de variáveis disponíveis, a gente traz uma gama, né, de variáveis, porque quando a gente fala em previsão do tempo, é normal a gente pensar em chuva, temperatura, mas a gente tem várias variáveis que são importantes, velocidade do vento, umidade relativa do ar, e a gente traz tudo isso de forma muito clara e para todos os tipos de mercado, né, João? Sim, rajada também, descargas elétricas, variáveis de eventos extremos, e eu acho que a gente falou muito de tecnologia, evolução da tecnologia, mas a gente tem também a evolução de como esse dado é passado para a tomada de decisão. Então, isso evoluiu muito também nesses últimas décadas. Antes era relatórios, era passado simplesmente oralmente. Hoje a gente tem plataformas de visualização. Eu vi um filme recentemente que eles montavam uma mesa ali na década de 50 e ficava todo mundo colocando os pins e da dinâmica e passava o rádio mudando. Hoje não, a gente tem um dashboard lá que em vez de ter 50 pessoas ao redor da mesa, o dashboard ele vai fazendo passando as informações, não mais só dados convertidos em informação para a tomada de decisão. E para encerrar a nossa conversa, nada melhor que o João trazer aqui uma consideração final da importância da meteorologia, tanto para o dia a dia da população, como para o dia a dia da economia nacional. Bom, a gente falou aqui de modelos meteorológicos, de visualização de dados. Acho que meteorologia é isso. Meteorologia é mitigação de risco. Seja para agricultura, seja para setor elétrico, seja para seguros, comunicar a informação do que deve acontecer amanhã para a tomada de decisão de redução de risco. A gente está no momento vivendo a mudança climática, vivendo aumentos de extremos meteorológicos e prever o dia de amanhã é planejar e planejamento é mitigação de risco. João, muito obrigada. Eu quero te agradecer aqui pelo seu tempo, por trazer um pouquinho do seu conhecimento para mim, para o nosso público também. E eu vou convidar vocês a acompanhar as nossas páginas. Temos muito conteúdo legal no Instagram, temos muito conteúdo informativo no LinkedIn e a página da Tempo OK tem a previsão para a sua cidade, para qualquer lugar do Brasil. Então acesse e nos acompanhe.